palavra de Deus diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo, viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte a menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviavam, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, tua palavra foi lida e pedimos, ó Pai, que o Senhor use o teu servo como instrumento, ó Pai, do teu Santo Espírito para proclamar as verdades desse texto, ó Pai. Abençoe, ó Pai, os corações que ouvirão essa palavra. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, a população idosa, ela está aumentando, e isso é um bom sinal. Sinal que nós temos mais recursos, mais previdência, mais plano de saúde, e isso é notório, né? E alguns dizem que talvez a Previdência Social não será capaz de lidar, né, com o número de idosos aposentados em relação aos trabalhadores que estão na ativa, né? E o que tem acontecido também, ao mesmo tempo que a população idosa aumenta, é que os jovens estão desprezando os idosos, né? Tem se dado muito valor aos jovens e colocado de lado os idosos. E até algumas igrejas, né, dão um alto valor a jovens e despreza os idosos. E isso é muito ruim, muito danoso e contrário à palavra de Deus, né? E, então, em uma época que nós estamos vivendo, que há seguro social, planos de saúde, carteiras de investimento, mulheres no mercado de trabalho, isso tudo é diferente da perspectiva que Paulo lidava naquela época, onde a mulher ela não tinha todos esses direitos e essas garantias que ela possui hoje, né? Então, e muitas vezes as mulheres se tornam viúvas e estão, graças a Deus, amparadas, suportadas porque os seus maridos deixaram algo para elas. Diferente da época do apóstolo Paulo, que havia muitas viúvas e muitas desamparadas sem recurso nenhum. E é interessante, né? O cuidado e o respeito com os idosos tem sido deixado de lado. Houve um tempo em que se uma pessoa um idoso adentrasse uma sala, ou um ônibus, ou qualquer recinto que estivesse lotado, os jovens se levantavam e davam lugar para o idoso. Hoje se perdeu isso. Hoje é cada um por si, não estão nem aí. Poucos, né? Poucos fazem essa gentileza, essa cortesia e tem essa educação, tá? Agora é cada um por si e essas mesmas histórias, muitas vezes, que os
que nós víamos no passado já não acontecem mais. Os idosos têm muito a nos ensinar, muito a colaborar com os mais novos. Eles já passaram por muitas lutas que nós talvez nem enfrentamos ainda, né? Então, e nós muitas vezes desprezamos, achamos que eles não têm nada para nos contribuir. E muitas vezes essas ideias são descartadas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos o quê? Os idosos são objetos da compaixão de Cristo. As viúvas em especial, né? Os evangelhos claramente se voltam para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros. Tá? E se você olhar detalhadamente o evangelho de Lucas em especial, a ênfase é maior. E na igreja primitiva elas não eram esquecidas, tanto que por causa das viúvas que se ordenaram diáconos, né? Designaram diáconos, os primeiros diáconos que nós já trabalhamos lá em Atos 6, para o futuro, né? Cuidado das viúvas para que elas pudessem receber uma assistência melhor. E é interessante o nosso texto, né? O nosso texto, ele trabalha que ele começa falando honra as viúvas. E quando a gente lembra em honra, a gente vai lembrar do mandamento, honra teu pai e tua mãe, honra os mais velhos. Esse mandamento refere toda a autoridade, toda a pessoa mais velha, todo aquele que está acima de você, né? Então, mas aqui o sentido de honra é o mesmo que tem logo a mais na frente no texto, de honorário, de valor. Então tem o honrar aqui é no sentido financeiro, monetário. Não deixem que elas passem necessidade. Essa é a instrução que Paulo está dando aqui. Tá? Então, não é no sentido mais amplo de honra, mas especificamente no sentido de sustente as viúvas verdadeiramente viúvas. Né? A igreja deve ser caracterizada, então, pelo um respeito integracional. Nós vimos há 15 dias atrás como devemos tratar jovens, idosos, dentro de uma família. Né? A pais e mães, irmãos e irmãs, a filhos. Então, é essa maneira, uma família é assim. A igreja é uma família, ele está falando para uma igreja específica. Paulo instrui a Timóteo para lidar com uma igreja, a igreja de Éfeso. Tá? 3 classes de pessoas, então, que Deus sempre está acolhendo. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, as pessoas sem cônjuge, sem pais e sem casa. As Escrituras descrevem Deus como pai para os órfãos e defensor das viúvas. E esse princípio que Paulo dá é que devemos o quê? Relacionar com as pessoas da igreja, como uma família. A Bíblia diz claramente que somos todos irmãos e irmãs em Cristo. Outro princípio, né, que nós vemos aí nos versículos anteriores, devemos o quê? Ajudar aqueles que lutam em nossa família, isto é, na nossa igreja. A igreja é chamada de família, e como família, então, o que nós precisamos? Precisamos cuidar uns dos outros. Mas há alguns pontos, né, que Paulo dá uns parâmetros nesses versículos que nós lemos. A igreja não deve substituir a família da carne e do sangue. A igreja não substitui essa família. Segundo, a igreja não deve recompensar a preguiça ou alimentar um sentimento de direito. E terceiro, a igreja não é obrigada a sustentar toda a sociedade. Ela deve ajudar aqueles que fazem parte da família da fé, aqueles que fazem parte da família de Deus e precisam de ajuda. Então a igreja não substitui a família. Esse é um ponto muito interessante, porque muitos acham que a igreja tem a obrigação de ajudar a qualquer custo. E então, se tem uma viúva na igreja, mas ela possui filhos e possui pessoas que podem e devem e têm a obrigação moral de ajudá-las e não fazem, eles atribuem isso à igreja. E não é isso que o texto está dizendo. A igreja não substitui a família de uma pessoa. Paulo é claro, temos responsabilidade sim de cuidar de familiares, dos necessitados, especialmente as viúvas. Tá? Nossos pais, por exemplo, se sacrificaram para que a gente estudasse, para que a gente obtivesse um diploma, para que a gente fosse, né, como se diz numa linguagem popular, fosse alguém na vida. Eles batalharam para que a gente tivesse alguma coisa, para que a gente nos alicerçasse.
né? Então, eles fizeram isso. Então, não devemos abandonar a família agora, quando eles precisam de nós. Mas se alguma viúva, o texto diz, tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer o quê? A piedade para com os da própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Há muitos jovens que estão, que dentro de uma igreja parecem ser pessoas maravilhosas, mas a mãe está lá abandonada. Ele não age como um crente dentro da casa deles, tá? Então é necessário que a gente reveja muitos pontos de vista nosso, né? E de vida mesmo, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Às vezes nos sobrecarregamos com as necessidades dos membros, isso é verdade. Nesses casos eles não estão errados em pedir ajuda. Às vezes a própria família nossa se torna pesada demais, a gente tem que pedir ajuda. Não é errado colocar um membro da nossa família numa casa de repouso, uma casa de recuperação, num lugar próprio que vai ter um cuidado necessário, porque muitas vezes nós temos que sair para trabalhar e o idoso fica abandonado, sem cuidados. Se você tem o recurso necessário, não há nada de errado que você coloque o idoso, a viúva, aquela pessoa que precisa do cuidado numa clínica, não tem nada de errado nisso, tá? Colocá-los em uma casa de repouso porque você não quer lidar com isso, aí é outra questão. É uma outra questão que você precisa rever o seu ponto de vista diante de Deus. Paulo é muito claro, olha o que ele diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. É pior que aquele que vem aqui e professa a fé. É pior que aquele que não professa a fé, tá? É pior que o descrente, que aquele que está lá fora, que não tem o temor de Deus. Se você não está cuidando dos próprios da casa, você é pior que um de fora. É isso que Paulo está falando. Isso é uma pessoa que não está disposta a cuidar dos seus pais, dos seus parentes, da viúva que está dentro de casa. É pior que um incrédulo. A igreja não deve recompensar também, meus irmãos, a preguiça, ou alimentar um sentimento de direito. Todo mundo que já trabalhou com pessoas necessitadas, teve pessoas o quê? Pedindo ajuda. E aí você olha para essas pessoas, elas estão com o celular, qual que é o celular dela? O iPhone X Pro Max 14, não sei se existe esse número aí. O último iPhone aí, tá com o corpo pintado de tatuagem. Mas está lá, eu preciso ajuda para o meu pai e para minha mãe, pastor, diácono, está lá pedindo ajuda, mas não é bem o que ela está demonstrando. Será que ela está precisando mesmo de ajuda? Ou ela está esbanjando em outras coisas e desprezando a verdadeira noção? Ou está aproveitando-se da igreja que ele sabe que vai ajudar a pessoa necessitada? Tá? Então há muitas pessoas e essas coisas não são baratas. Eu fiz questão de mencionar uma marca aqui, mencionar tatuagens, porque eu procurei saber, né? Eu tenho visto muitos jovens tatuando o corpo e não é barato. Uma tatuagenzinha pequena é R$100. Uma coisinha, um carimbinho que ele coloca ali na pele é R$100. Eu estou chutando baixo, tá? E tem gente que está pintando, está parecendo um gibi já, de tanta tatuagem que tem. Isso não é barato, é caro. E é isso que eu estou falando. Alguns estão se aproveitando da igreja, tá? Porque esse pode ser um dos motivos, porque ele não está conseguindo pagar as contas, né? Está gastando errado. E Paulo diz assim, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e oração, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Quem que é aquela verdadeira viúva? A verdadeira viúva é aquela que está dependendo realmente de Deus, aquela que está em oração e súplica, está servindo na igreja, está dedicada ao ministério de oração, de visita, aquela que acolhe o órfão, acolhe o estrangeiro, é hospitaleira. Ele fala de lavar os pés, por quê? Porque naquela época as pessoas chegavam de estrada de terra, e antes de entrar nas casas, elas lavavam os pés
dos estrangeiros, daqueles viajantes. Tá? A verdadeira viúva é aquela que confia em Deus para as suas provisões diárias. Não adianta ficarmos cuidando de quem é de fora da igreja. Por quê? Porque elas continuam vivendo sua vida de prazeres fora da igreja. E mesmo que elas aparentem estar vivas, elas estão o quê? Mortas. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui no texto. Elas aparentam estar vivas, mas estão mortas. Mortas por quê? Porque estão fora do corpo de Cristo, fora de Cristo. Mortas por causa dos nossos delitos e pecados, como todo aquele que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador está. Ele está com a aparência de vivo, mas na verdade ele está morto. Morto por causa dos seus pecados. E é exatamente o que Paulo está falando. Então Paulo está direcionando a Timóteo para cuidar das viúvas da igreja e não das de fora. Por quê? Você fica lá cuidando de quem é de fora, ela se torna uma pessoa que se aproveita daquilo e vai vivendo, se aproveitando daquilo, com uma aparência de viva, mas na verdade está morta. Tá? Não devemos o quê? Procurar razões para não ajudar ou aliviar pessoas necessitadas, né? Tiago disse, a verdadeira religião, a religião pura e genuína aos olhos de Deus Pai, significa cuidar de órfãos e viúvas em sua aflição. Então, se quisermos ser uma família verdadeiramente solidária, o que nós devemos? Devemos o quê? Ajudar aqueles da família que estão precisando, realmente precisando e necessitados. A igreja não pode aceitar o quê? Que a sua caridade se converta em desculpa para que os filhos se eximam de responsabilidade de cuidar dos pais. A igreja não pode, vou repetir aqui, aceitar que a caridade dela se convertam em desculpas para que os filhos se eximam das responsabilidades de cuidar dos pais. Os filhos moralmente são obrigados a cuidar dos seus pais, na velhice, principalmente. O povo de Deus deve ajudar aqueles que estão na família de Deus. Paulo tinha uma descrição, né, daqueles que deveriam ser ajudados, nesse texto específico. Então, primeiro nós ajudamos os de dentro da nossa casa, depois os de fora. Aí ele fala assim, não seja inscrita, senão uma viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Por que 60 anos? Porque 60 anos era uma idade já que ela dificilmente casaria-se novamente, ela estava mais próximo da morte do que de viver. Hoje nós vivemos. Uma viúva com 60 anos hoje é jovem, né? Ela consegue viver por muito tempo ainda, né? Por causa de plano de saúde, por causa de medicamentos que nós temos à nossa disposição. Mas naquela época não, né? Então, ao menos 60 anos de idade, tinha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de suas boas obras, tenha criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, ela deve ser respeitada, aquela que deve ser ajudada é aquela que deve ser respeitada por causa do bem que ela fez, do bem que ela serviu. Ela criou bem os seus filhos, ela tem sido hospitaleira com os estrangeiros, com o estranho, servido aos outros crentes humildemente, ela tem ajudado aqueles que estão em apuros, ela tem orado. É essa a viúva que deve ser, né, inscrita, e não essa aqui, né, diferente. Porque as viúvas com mais de 60, eu disse, né, provavelmente não teria mais filhos, provavelmente não se casaria, não teria marido para sustentá-la, tá? Então, nós queremos ajudar o maior número de pessoas possíveis. E por que esposa só de um marido, ele faz questão de mencionar aqui? Porque aquela que provavelmente casou mais de uma vez, ela provavelmente vai ter mais filhos, e ela vai ter mais flechas, né, na sua aljava para cuidar dela na velhice. É por isso que ele faz questão de mencionar, aquela que casou uma só vez, provavelmente ela vai ter poucos filhos. Então tem essa menção em virtude disso. Tá? A gente quer ajudar o maior número de pessoas possíveis, né, verdadeiramente necessitadas. No entanto, nossa primeira prioridade é ajudar aquelas pessoas que estão na casa de Deus e, de fato, precisam. Tá? E Paulo continua, né, ele, mais adiante no texto, ele se refere ao perigo de colocar viúvas mais jovens nessa lista, né?
de pessoas a serem ajudadas. Olha o versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Paulo não era machista, meus irmãos. Paulo não está defendendo o quê? Que às vezes você ajuda muito mais uma pessoa não a ajudando. É isso que ele está dizendo aqui. Às vezes a ajuda melhor para uma pessoa é você não a ajudá-la. É você fazer com que ela vá, que ela se mova, que ela construa, que ela mesmo busque aquilo que ela precisa. Você fomenta, se você ajudar uma pessoa que tem condições, fomenta a preguiça, simplesmente dando às pessoas o que elas querem ganhar por conta própria. Claro que há momentos que todos lutam e vai ser necessário ajudar alguém a sair de uma situação difícil. E muitas vezes essa ajuda ela é pontual, ela tem que ser pontual. É uma coisa amorosa a se fazer, mas Paulo está falando aqui de pessoas que precisam de um apoio contínuo. Devemos ter cuidado por estarmos realizando, realmente ajudando pessoas e apoiando a longo prazo. Devemos ser muito cuidadosos, porque esse assistencialismo gera preguiça e gera ociosidade. Eu nem vou entrar no mérito aqui do governo, meus irmãos, fomentando as pessoas esperarem o tal do bolsa não sei o quê. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é isso que acontece. Opa, mês que vem tem de novo. É muito delicada a situação, mas é muito clara, tá? Às vezes a gente ajuda mais não ajudando. Por que rejeitar as mais novas, então? Porque elas assumem um compromisso dentro da igreja, um compromisso com Cristo, e elas abandonavam esse compromisso para quê? Para se casarem. Para se casarem. Então elas assumiam um compromisso diante de Deus, diante da igreja, e para se casarem, simplesmente elas abandonavam aquele compromisso. Então Paulo orienta Timóteo para que diga para aquelas viúvas mais novas que elas se casem, que elas sejam boas donas de casa, para que elas cuidem dos seus filhos, para que elas ganhem dinheiro, né? Para que elas ajudem lá dentro da sua casa, né? E o outro motivo, né? Quando elas têm a vida ociosa, elas vão... A gente tem um ditado popular antigo, oficina vazia é o quê? Mente vazia é oficina... Aí, obrigado por me corrigirem, né? Mente vazia é oficina do diabo. Então, meus irmãos, quando a gente fica muito ocioso, não vai sair muita coisa boa, tá? Não vai sair coisas boas. E muitas dessas jovens, devido à ociosidade que elas tinham, elas começaram a se prostituir para obter recursos financeiros. Então, por isso, da recomendação de Paulo para que elas se casassem novamente e fossem sustentadas pelos seus maridos, para que elas tivessem uma casa para cuidar, um marido para cuidar, filhos para cuidar. Por isso, dessa orientação, para que as mais novas, não entrassem nessa lista de ajuda. Matthew Henry, ele diz assim, que dificilmente pessoas ociosas são apenas ociosas. Elas aprendem a ser paroleiras e curiosas, a causar confusão entre os vizinhos e a semear discórdias entre os irmãos. Isso é, a tagarelice é fruto de uma vida ociosa. A tagarelice é fruto de uma vida ociosa. E aqueles que recebem ajuda, aquelas viúvas, aqueles idosos que recebem ajuda, devem continuar a servir ao Senhor. Alguns estudiosos acreditavam que existia uma ordem das viúvas naquele tempo. E essas viúvas eram aquelas pessoas na igreja que ajudavam na oração e na visitação. E
eu gosto do princípio que nós não devemos ser consumidores da fé. Eu vou lá porque eu quero receber uma bênção de Deus somente para receber. Mas nós devemos ser aquelas pessoas, praticantes da palavra, pessoas que falam, o que eu posso contribuir? Como eu posso servir naquela igreja? O que minha vida pode contribuir de alguma forma para aquela igreja? Nós não devemos ser passivos no corpo de Cristo. Todos nós deveríamos procurar uma maneira para servir o corpo. Só porque você recebe ajuda não significa que você deve ficar apenas sentado no banco e não contribua, não sirva a Deus dentro da comunidade, dentro da igreja. E há muitas maneiras de servir, meus irmãos. E não necessariamente as maneiras de servir envolvem finanças, não envolve custo. Você pode servir em oração. E por falar em oração, meus irmãos, dedicar-se à oração extensivamente. Orar para que a igreja se mantenha em pé, para que a igreja se mantenha firme, para que a igreja se sustente financeiramente, para que a vida das famílias sejam abençoadas, para que Deus realize uma obra extraordinária na vida de cada um de nós, para que nós possamos ser verdadeiros propagadores do Evangelho, que é o Evangelho que cura. É o Evangelho que sara, é o Evangelho que transforma. Não é o bom pregador, a sua oratória, mas sim o poder que vem de Deus através da palavra do Evangelho. É isso que transforma a vida das pessoas. E muitas vezes a gente não ora pedindo para que Deus nos use para sermos portadores do Evangelho. E se você acha que você não tem lugar para contribuir, comece dobrando seu joelho extensivamente para orar. Ore pela igreja, ore. Ou visite, você pode visitar. Junte mais de 1, 2, 3 pessoas e façam visitas. É muito bem-vinda. Visitas. Combina, vamos junto. Vamos fazer visitas. Temos muitas maneiras de servir. Temos muitas maneiras de servir, muitos trabalhos. Ore pelos pastores, ore pelas finanças da igreja, ore para que Deus faça algo poderoso. E o poder vem de Deus, meus irmãos. A gente não é porque somos presbiterianos, reformados, que nós não acreditamos no poder de Deus, numa transformação espiritual, numa força espiritual. Ela está agindo. Deus é espírito, meus irmãos. Ele está agindo em cada um de nós. Talvez você pense que, eu já sou velho, pastor, já trabalhei demais, não tenho muito mais a contribuir no corpo de Cristo. Isso não faz sentido, isso é uma falácia. O fato de que você não pode mais servir da maneira com que você servia antes, sim, mas você continua podendo servir, podendo contribuir de muitas maneiras, há muitos lugares que você pode servir ainda. E como eu disse, a oração é vital para o crescimento e para a saúde de uma igreja. Não tem como não lembrar da profetisa Ana. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38, por favor. Lucas 2, 36 a 38. A palavra de Deus diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que interessante, profetiza Ana. A gente não tem a idade com que ela se casou, mas ela se casou, viveu 7 anos com seu marido. E ela ficou viúva. E ela já tinha a idade de 84 anos. E onde ela se encontrava? No templo. Ela se encontrava no templo, orando, dia e noite, jejuando. E ela falava a respeito do menino. Quem é o menino que ela falava? Ela falava a respeito de Jesus, para todos aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. A esperança e a redenção
está em Jesus, meus irmãos. É só em Jesus Cristo que nós temos a esperança e a redenção. E isso não importa o tipo de vida que você levou no seu passado, não importa o que você fez, a esperança somente em Cristo, somente em Jesus, tá? Somente no Senhor Jesus. Ela era verdadeira crente consagrada ao Senhor. Então nós temos um exemplo bíblico aqui de uma viúva que dedicava sua vida a servir a Deus. Então, se você acha que você presume que você não pode servir, talvez você não possa de fato servir como você era jovem, mas você pode continuar servindo a Deus, participando das reuniões de oração nas quintas-feiras à tarde, você pode orar na sua casa, dentro do seu quarto, extensivamente. Desliga um pouquinho o Facebook, vai orar um pouco mais. Ou então equilibra lá o tanto de horas que você fica no Facebook com o tanto de oração, ou YouTube, né? Faça isso. Você vai ver a transformação espiritual que vai acontecer na sua vida, na vida da igreja. Porque a nossa oração não pode ser egoísta. Senhor, eu preciso, eu peço. Não, ore engrandecendo a esse Deus maravilhoso que nos sustentou até agora. Algumas aplicações para nós, irmãos. Nós somos egocêntricos, individualistas, nossos problemas, muitas vezes internos e pessoais, nos consomem e, como resultado, não enxergamos as necessidades das pessoas ao nosso redor. E principalmente os da igreja. Às vezes não vemos a necessidade de quem está bem na nossa frente, está bem do nosso lado. Tem pessoas que acham que a igreja não deve fazer nenhum tipo de assistência social e caridade. E isso devido os abusos que tem na teologia da prosperidade, né? Tem gente que atribui que a carência que a pessoa está passando é falta de fé, a doença que a pessoa está passando é falta de Deus. E isso é uma teologia errônea que está sendo propagada em muitas igrejas, chamada teologia da prosperidade. Isso não é uma verdade. No mundo nós passaremos por aflições, o Cristo nos disse isso. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tem gente que acha que nós não devemos fazer, mas nós devemos sim, tá? Nós vivemos em um mundo cheio de pessoas solitárias, precisando de ajuda, precisando ajudar os da comunidade. E isso é o que nós chamamos de boas obras decorrentes da nossa fé. Nós fazemos em decorrência da nossa fé. Você que acha que deveria dedicar-se, alguns acham, né, que a igreja deveria dedicar-se exclusivamente ao alívio dos necessitados, dos pobres no mundo, que a igreja devia ser um principal centro de assistência social. Já disse aqui, reforço, primeiro nós ajudamos os de casa, depois os de fora. Prioridade da igreja é a reconciliação do seu povo com Deus. É a pregação do evangelho, o pão da vida, a água viva. É aquele que vai te alimentar para o resto da sua vida. É aquele que vai te dar água, que você não vai ter mais sede. Essa é a prioridade da igreja, a principal função da igreja, a pregação do evangelho. É muito triste também, irmãos, ver que há filhos, há netos que não estão nem aí para os seus pais, para os seus avós. Eles não estão nem aí. E agem totalmente contrários à palavra de Deus. Em que sentido? Eu tenho visto muitos filhos que, ao invés de ajudar aos pais, sugam o máximo que pode dos pais. Os pais vivem lá com uma aposentadoria, e aí os filhos têm feito empréstimos consignados no nome do pai, têm roubado seus pais, na verdade. É isso que tem acontecido. Para usufruírem. É uma inversão total, quando eles deveriam o quê? Estarem ajudando os seus pais. Irmãos, não é fácil, tá? Cuidar de idosos. Exige muito esforço, sim. Exige renúncia. Mas é o que deve ser feito. Se a viúva não se controla financeiramente, o que eu faço, pastor? Ela não tem controle das suas finanças. A gente tem que entender o quê? Que nós estamos falando para uma igreja, e se você tem uma mãe, uma viúva dentro da sua casa lá que tem descontrole financeiro, você tem que pregar o evangelho para ela e pregar a boa mordomia para ela, para que ela
entenda como ela deve usar os seus recursos financeiros, né? O recurso que Deus deu para ela. A igreja deve socorrer aquelas que não têm de onde tirar o sustento, as verdadeiras viúvas, que elas não têm de onde tirar o sustento. As viúvas, há viúvas, né? Algumas viúvas na nossa igreja, tá? Vocês podem ser bênçãos para os seus filhos, para os seus netos, vocês podem ser bênçãos na vida deles, tá? Você pode não ter dinheiro para ajudá-los financeiramente, mas você tem tempo para debruçar-se aos pés do Redentor, para orar por seus filhos, orar por seus netos, orar por sua família, se dedicar em oração. E se de fato você é verdadeiramente viúva, sem amparo, procure ajuda da igreja, procure a junta diaconal, tá? Da sua igreja para receber o amparo necessário. E para todos nós, irmãos, que possuímos um salário ao final do mês ou ao começo do mês, reserve, coloque uma parte desse dinheiro do seu orçamento e reserve-o como o dinheiro da diferença. Separa lá um pouquinho. O que é isso? Use esse dinheiro para fazer a diferença na vida de alguém. Ninguém precisa ficar sabendo como você usa o seu dinheiro. Mas separa um pouquinho lá para isso. Use, todo mês lá, separa lá. O que você pode, é claro. Esse dinheiro é o dinheiro da diferença. Não precisou ninguém, não apareceu ninguém que precisasse desse dinheiro, acumula para um próximo mês. No momento certo, Deus vai usar você como um canal de bênção para abençoar alguém que necessariamente está precisando daquele recurso. Guarde aquele dinheiro, tá? Use aquele dinheiro. É uma coisa maravilhosa. Não só querer ajudar, mas também poder ajudar alguém. Esteja atento às pessoas solitárias. Esteja atento e seja, seu amigo. Pode ser uma pessoa que acabou de enterrar um ente querido, o seu companheiro, né? Ou alguém que está cuidando de um membro da família com uma doença terminal, ou descobriu uma doença terminal. Há muitas maneiras que nós podemos ajudar. Ou pode ser alguém que acabou de se mudar para a cidade, está perdido, não sei, não conheço a cidade ainda, não sei onde que eu vou, que lugar, para onde. Trata-se de aprender o quê? A seguir a Cristo e a ver o valor nos outros que Ele vê. Trata-se disso, meus irmãos, de ter o cuidado que Cristo teve com as pessoas e viver uma vida de amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.